Mais informações sobre coronavírus. O Brasil e o estado de São Paulo já têm transmissão comunitária, ou seja, onde não se detecta de onde surgiu determinado caso. É o que se chama de transmissão comunitária. A Secretaria Estadual da Saúde estima em um mês 45 mil casos no estado de São Paulo. E nessa fase mais grave da transmissão, podemos chegar a 500 mil casos. Vamos aguardar. É essa mesmo a previsão. Por enquanto, Marília, Oeste Paulista, nada. Apenas a informação de casos suspeitos, até agora não confirmados. Agora, é preciso dar dicas à população para se evitar a doença. Confira mais dicas importantes para você na prevenção. Acompanhe. Não está muito claro quanto tempo o SARS-CoV-2 ele pode sobreviver no ambiente. Nós temos estudos com outros coronavírus e daí nós sabemos que essa sobrevida no ambiente pode ser, e eu estou falando de plástico, metais, etc., pode ser de horas até dias. É muito variável. Então, por que a gente está toda hora falando de higiene do ambiente e higiene das mãos? Exatamente por causa disso. Esse tempo de sobrevida, a gente sabe que pode durar até dias, então nós temos que limpar o ambiente. O vírus é extremamente sensível ao que a gente usa normalmente na limpeza. Então, se eu passar um álcool numa bancada, eu estou tranquila em termos de inativar esse vírus. O Brasil está se preparando há semanas. Mesmo antes do vírus chegar no nosso país, já estava todo mundo se preparando. É claro que, se você me perguntar, nós temos estrutura para em uma semana você ter um número enorme de casos, em nenhum lugar do mundo existe isso. Nós estamos preparados para fazer diagnóstico, nós estamos preparados para ter uma vigilância ativa no sentido de detectar os casos e, claro, a gente espera que a gente esteja preparado também para poder hospitalizar e dar uma assistência adequada para os pacientes que adoecerem. Sempre foi muito importante na prevenção de qualquer infecção, higiene das mãos. Então isso ele está trazendo para nós de benefício para a nossa mudança de hábitos no sentido não só de prevenir este vírus, mas como várias outras doenças. O tabagismo, como ele é agressor para o epitélio respiratório do pulmão, então, da mesma maneira que o vírus também agride o pulmão, então a hora que você tem dois fatores agredindo o mesmo órgão, você tende a ter uma doença mais grave. Quem tem uma infecção prévia faz com que o seu sistema imune se desloque para combater uma infecção e você fica mais suscetível a ter uma outra infecção. Então não é incomum você ver alguém que tem uma infecção viral evoluir com uma complicação bacteriana. Ou no caso, se você já tem uma infecção viral respiratória e em cima disso você tem outra infecção, é claro que a tendência é você ter um quadro mais grave. Pouco mais dicas sobre coronavírus. Destaques no momento sobre a doença. São Paulo, Rio de Janeiro já tem transmissão comunitária do vírus. São Paulo cancela todos os eventos de grande aglomeração, inclusive clássico deste sábado, às 19h, no Morumbi, São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista, portões fechados. A Amazonas registra o primeiro caso do novo coronavírus na região norte. O governador do Rio já admite, a polícia pode interditar as praias do Rio de Janeiro. A Argentina registra a segunda morte da América do Sul. O Brasil tem cerca de 100 casos, nenhuma morte. A Argentina já é a segunda morte da América do Sul. Deu negativo o teste do presidente Bolsonaro. O secretário de Comunicação, que integrou a comitiva presidencial da viagem aos Estados Unidos, está com coronavírus. Aí toda a equipe teve que passar pelo teste, pelo menos de acordo com o Palácio do Planalto, deu negativo. O presidente norte-americano Trump declara emergência nacional nos Estados Unidos. A bolsa subiu
14% e o dólar fecha a semana a 4,81. Governo manda parar cruzeiros turísticos por todo o Brasil devido à grande aglomeração de pessoas. São destaques do momento. Bem, o assunto da saúde é o novo coronavírus, mas a gente tem que destacar também um tema muito importante desta semana, a Semana de Alerta ao Sedentarismo. Lembrando que pelo menos 60% da população acima do peso e o sedentarismo agrava essa realidade, a consequência para o nosso organismo. O nosso convidado, o médico cardiologista Paulo Moreira. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, senhores e senhoras. Bem, o assunto continua sendo o coronavírus, mas a gravidade também do sedentarismo. Semana de alerta ao sedentarismo. O senhor comenta. O homem precisa de exercício. Ele precisa de atividades intelectuais, ele precisa exercitar seu cérebro, ele precisa fazer jus ao fator que levou a espécie humana, o Homo sapiens, a dominar amplamente, não ter rival no planeta. De vez em quando, os animais grandes nós matamos todos, extinguimos 60% das espécies. Alguns dentro d'água ainda ficaram mais ameaçados de morte, baleia, tubarão, golfinho. Precisa da ajuda do homem até para viver, para não se extinguir. Mas, de vez em quando, o homem enfrenta um adversário temível, microscópico. Então, só os animais microscópicos é que ousam enfrentar e botar em risco o homem. E, para tudo, o homem precisa de atividade física. E o homem, na sua atividade intelectual, que é que se sobressai mais e que levou a espécie humana, o homem, às vezes, releva para um segundo plano, deixa de lado a atividade física. Mas a atividade física é absolutamente fundamental em todas as idades, desde que o homem nasce até o momento em que ele morre. O exercício físico é absolutamente necessário ao homem. Existe uma grande parte ainda, uma cerca de metade, ou talvez mais, da humanidade que não experimenta exercício físico, não está afeita ao exercício físico, não é do ramo. E não sabem o que perdem. Durante a minha vida, só para dar um parênteses aqui, um dos grandes prazeres da minha vida que eu tive foi a atividade física. Atividade física, correr atrás de bola, uma turma de amigos, a gente preparando para jogar, é uma coisa maravilhosa. Qualquer tipo de exercício. Todo dono da academia, toda pessoa que frequenta a academia de ginástica, conhece as ratas da academia, os ratos da academia. Pessoas que vão todo dia e ficam horas, não saem da academia, porque ficam viciadas em exercício físico. Quando se faz exercício físico, há neurotransmissores que são liberados, dopamina, endorfinas, substâncias que dão a sensação de prazer. E daí o vício no fazer exercício físico e liberar substâncias que deixam o estado de espírito melhor. Eu estou me referindo ao exercício benéfico, ao exercício mediano, ao exercício moderado. O indivíduo que faz exercício de alta performance, alto nível, ele espanta os outros, ele dá prazer aos outros de ver a atividade física sofisticada que ele exerce, espanta os outros com o que ele consegue, mas este já não é um exercício físico saudável, já não é um exercício recomendável. A competição de alto nível já escapa ao objetivo da saúde, de promover a saúde do indivíduo normal, do indivíduo médio. Então, o exercício que é
o exercício que é benéfico, o exercício que influi em tudo, evitando diabetes, abaixando a pressão arterial, promovendo vasodilatação, promovendo maior capacidade cardíaca, queimando triglicéridos, aumentando HDL colesterol, aumentando a rede colateral do coração, e assim por diante, um sem número de benefícios que o exercício traz. É o exercício moderado, é o exercício que se faz com moderação sempre. Academias de ginástica, exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, né? Musculação, essas coisas. Todos os exercícios, provou-se, são benéficos. E, embora, se for praticar um exercício apenas, o mais vantajoso aeróbico, o ideal é exercer um mix de exercício. Eu, hoje à tarde, entre o consultório e estar aqui, eu estive na academia, pouco tempo, fazendo o que eu sempre vou fazer, um pouco de musculação, apesar da minha idade. Ando com um amigo, Chico, um vira-lata que mora lá em casa, que tenho lá, que não termina. O Chico é meu companheiro de caminhar, então eu caminho mais 2 vezes por semana. Eu nado e faço um exercício que é fantástico, principalmente para quem tem idade e que está perdendo a flexibilidade, que é o Pilates. Pilates é um exercício baseado principalmente em aumentar a flexibilidade, e é um exercício de resultado até muito rápido. Se começa a fazer Pilates, já faz. Mas, seja qual for o exercício, o ideal até é fazer com moderação, mas fazer sempre. Quem não é do ramo paga a mensalidade, vai uma vez e arranja 500 desculpas para sair daqui a 2 ou 3 meses uma outra vez. É preciso que o exercício tenha densidade, frequência. É preciso que ele seja umas 2, 3 vezes por semana. O ideal é 3 vezes por semana e daí para cima. E o exercício mantém saúde, mantém afastadas as doenças, aumenta a sua chance de viver mais, ir mais longe com a vida, e, mais do que isso, manter a dignidade do final de vida, não terminar a vida com 3, 4 anos em cima de uma cama, sem poder falar nem se movimentar. Muito bem. Obrigado ao médico cardiologista Paulo Moreira, falando, portanto, sobre a semana de alerta ao sedentarismo. A dica está dada. E atenção, o governo do estado de São Paulo acaba de suspender as aulas da rede estadual. De acordo com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, a suspensão será feita de forma gradual, justamente para famílias se organizarem para manter idosos e jovens afastados. Mas a rede estadual de ensino acaba de confirmar a suspensão das aulas da rede estadual em todo o estado de São Paulo. Vai ser um período de férias antecipado. E, é claro, depois haverá a compensação, mesmo porque 200 dias letivos têm que ser cumpridos no calendário anual da educação. Também da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo confirmando suspensão das aulas. A tendência é que tenhamos a mesma medida, pelo menos nas prefeituras de todo o estado, esperando-se um controle da situação mesmo, porque a transmissão comunitária do coronavírus começa a ser confirmada no estado de São Paulo. Então, é a confirmação. Rede estadual, aulas estão suspensas em todo o estado a partir da próxima segunda-feira. Agora, o governo vai divulgar, é claro, medidas para que haja a devida compensação. E outra informação importante: os planos de saúde terão que bancar o teste do coronavírus. Confira a informação.
A portaria publicada hoje estabelece essa obrigatoriedade. A gente reforça que não só o diagnóstico, como a cobertura do tratamento para os pacientes diagnosticados com o Covid-19 também é assegurado aos beneficiários de planos de saúde. Veja o esclarecimento dado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você estiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe, isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não, cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença. E para aqueles que não têm plano de saúde ou mesmo os que optem pelo atendimento no SUS, vale lembrar que cerca de 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos na rede pública de atenção primária. Tá aí, vamos aguardar. Planos de saúde terão que bancar, então, o exame do coronavírus. E atenção, Bolsonaro fará novo exame de coronavírus e vai ficar em isolamento. Realmente ficou esquisito. Primeiramente, na manhã desta sexta-feira, a imprensa divulgou que o primeiro teste deu positivo. Aí iria se fazer a contraprova. E o filho do Bolsonaro é quem divulgou via Palácio do Planalto que tinha dado negativo. Ele não quis nenhum contato com a população na saída do Palácio da Alvorada desta sexta-feira. A informação acaba de chegar. Bolsonaro fará novo exame de coronavírus e vai ficar em isolamento. Como se sabe, o secretário de comunicação do governo está com o coronavírus e ele integrou a comitiva presidencial na viagem aos Estados Unidos. Toda a equipe que foi ao território americano teve, então, que fazer o teste, a começar pelo presidente Bolsonaro. Na manhã desta sexta-feira, se divulgou que o teste tinha dado positivo, faria a contraprova. Aí foi o Palácio do Planalto informando que deu negativo, mas ele não quis nenhum contato com a população e agora chega esse destaque. Bolsonaro fará novo exame de coronavírus e vai ficar em isolamento. E o prefeito de Miami, que teve contato com a equipe presidencial brasileira, está com a doença, deu teste positivo após evento com Bolsonaro. O presidente americano Trump foi avisado e ficou um pouco preocupado. Agora, com essa informação aqui chegando de Brasília, também, é claro, está sendo monitorado, mas fica preocupado. Vamos aguardar mais informações sobre Bolsonaro, que vai fazer novo exame contra o coronavírus. Daqui a pouco, o dia do Rotaract, a importância desse segmento entre os rotarianos. E atenção, o Campeonato Paulista, nos jogos em São Paulo, capital, portões fechados, a começar do clássico deste sábado entre São Paulo e Santos no Morumbi. O MAC joga deste sábado em Ribeirão Preto e não pode perder para o Comercial se não entra na zona de rebaixamento da Série A3. E mais dicas sobre coronavírus daqui a pouco.